Boa noite, ouvinte, conectado com a Rádio FEEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ficamos felizes em contar com você nesta tarefa de divulgação da nossa doutrina. Estamos falando da Casa da Caridade Irmã Elizabeth, Salvador, Bahia. Paciência e nós. Quando as dificuldades atingem o apogeu, induzindo os companheiros mais valiosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras, e prossegue sob o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final. Quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantém sem revolta nas realizações edificantes a que te consagras, quando a injúria te espanca o nome, procurando desmantelar-te o trabalho, e continuas fiel às obrigações que abraçaste, sem atrasar o serviço com justificações ociosas. Quando tentações e perturbações te ameaçam as horas, tumultuando-te os passos e caminhas à frente sem reclamações e sem queixas. Quando te é lícito largar aos ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais que te assinala a existência e não te afasta do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo. Quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges, então terás levantando a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontre sob os constrangimentos da provação. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Essa mensagem é de Chico Xavier e o autor é Emmanuel. E com esta mensagem nós estamos dando início ao nosso programa de hoje, com a certeza da espiritualidade amiga aqui presente que nos orienta. Vamos solicitar ao nosso irmão Luiz fazer a prece inicial. Amigo Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de trabalho, de vivenciarmos a Tua doutrina, de aprendermos com os irmãos, os amigos que aqui estão nesta noite. E também vamos colocar os nossos pensamentos no bem. Já que este mês das Mães, mês de Nossa Senhora, é também a oportunidade para refletirmos no bem. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Na primeira parte do nosso programa, explicando Espiritismo, sempre baseado nas obras de Allan Kardec, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com a nossa irmã Lívia. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar.
Lucas capítulo 6. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haver efeito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. As aflições na Terra serão sempre como prova necessária ao espírito e para garantir a sua evolução. Então, o homem sofre tudo aquilo que é necessário para ter a força de superar as suas dificuldades. Nós já encarnamos com algumas provas ou todas já construídas no nosso perispírito, necessário para a nossa evolução e para o nosso progresso. Mas para nós que estamos encarnados é puro sofrimento, pura dor, porque nós somos espíritos que ainda não temos uma consciência, uma responsabilidade das provas que vamos passar na Terra. Na maioria das vezes achamos que aqui é para nosso deleite ou para o nosso repouso, quando com o estudo e a reflexão nós vamos aprendendo que aqui é para aprovação. Todos os espíritos que nascem no nosso planeta vão ser provados. E as experiências, de acordo com a maturidade, vai sendo mais forte. Muito mais forte. Nós percebemos isso pelos missionários que nascem aqui na Terra, pelos profetas, os espíritos que vêm em missão, são os que mais sofrem. Por quê? Porque ele já vem preparado para essa prova dessas experiências mais difíceis de demonstrar que eles já podem. Mas, para nós que somos espíritos ainda sem tanta maturidade e sem espiritualidade, para nós as provas e as expiações são puros sofrimentos, são dores. Nós não conseguimos ainda ter essa posição na Terra de enfrentar as dificuldades provacionais com coragem, esforço e vontade. A gente sempre grita por socorro.
Então, as aflições, como é dita no Evangelho, as aflições são necessárias. Agora, os aflitos é que precisam ser educados para ser bem-aventurados. Para ser bem-aventurados, os aflitos não podem se revoltar, né? Gritar e se desarmonizar. Os aflitos têm que aprender, considerar e respeitar aquele momento seu. Então, todos os aflitos têm a sua cota de sofrimento? Sim. É isso? Todos os aflitos, sim. Aliás, são todos os homens. A maioria. Sempre todos, mesmo os mais rebeldes, Tem suas aflições. têm suas aflições. Então, por quê? Porque faz parte dessa escola terrena. As aflições fazem parte da escola terrena. Então, ninguém vai fugir à dor, tanto os pequenos como os grandes, como qualquer ser humano. Não há fuga. A carne dói. Sempre. Se a aprovação não é moral, pode ser física, pode ser espiritual, mas vai chegar para cada um de nós. Nasceu aqui, está dentro desse currículo. A pessoa já vai receber o currículo pronto para desenvolver. Se nós já tivermos a paciência como foi, se nós mantermos a paciência como foi falado, nós vamos superar as dificuldades. As dificuldades que chegam, nós vamos superar. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Há quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas uma incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente
uma notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Aí o que nós estamos vendo é que precisa de educação. O homem precisa da educação para vencer as más qualidades. É através da educação moral, espiritual, que nós podemos modificar o nosso roteiro. Aqueles que estavam em queda, aquelas escolhas, as más escolhas. E com a educação nós vamos enfrentar esses desafios do nosso íntimo, porque nós vamos despertar em nós a força da qualidade espiritual para transpor as dificuldades. Se isso começar desde criança, a gente combater o mau caratismo, a coisa do ódio, da inveja, do ciúme, da raiva, tem que ser combatido quando nós somos crianças, para que isso fique bem, bem claro na nossa mente, que isso é mal para a nossa alma. Só sentindo é que nós vamos mudar. Sem combater essas más qualidades, nós vamos nos acostumar a fazer coisas erradas e vamos acreditar que estamos agindo certo. Isso acontece muito na geração de hoje, né? Nessa geração em que tudo pode ser, tudo pode, mas não pode, mas não deve. Mas nós agimos assim, sem limites, e vamos nos destruindo e destruindo o próximo. Essa educação está pior agora ou é de acordo com a evolução? Não, eu acho que tem tempos, eu acho que está muito pior. Porque tudo foi muito liberado. Antes a educação era mais rígida. Em todos os sentidos. Neste século foi tudo muito liberado. Não sei se pelos meios de comunicação. Então, as coisas ficaram muito vulgar. Tudo se vulgarizou. E aí o que é que acontece? Não há um respeito entre os pares, não há um respeito entre as pessoas. Então, se usam os jovens, as crianças e os jovens são usados, muito usados, para coisas indevidas, de uma forma leviana e é um consentimento da sociedade. Aí é que há justamente o abismo, porque a própria sociedade abriu brecha para que as pessoas usem os outros, uns aos outros, né? E aí nós tem que haver assim um limite, uma religiosidade, algo que impeça a pessoa a cair nesse abismo, por causa do dinheiro, da fama. Então, a fama faz muito isso, e as pessoas querem isso, fama. E o dinheiro também. Hoje eu estava assistindo um programa onde eles falavam exatamente isso, que precisava haver mais vigilância dos pais para com seus filhos. Com o que eles assistem, com o que eles fazem, com o que eles andam, que é preciso uma vigilância maior. Muita proximidade dos pais. Muito. Em relação aos filhos. Muito diálogo, né? Muito diálogo. No meu tempo que não havia isso. Na minha geração não havia. Mas já nas outras gerações, já na minha geração como mãe, já havia um certo diálogo, havia uma certa advertência de chamar. Hoje tem que haver muito mais, porque as coisas começam cedo. As influências negativas começam muito cedo na criança, da escola, né? Na internet, onde a criança tem acesso a tudo
Então ela percebe mais cedo, ela vê mais cedo, e é preciso então que os pais também, muito cedo, não é proibir, é esclarecer. Falava exatamente sobre isso, a conversa com os filhos, eles estavam falando mais da pedofilia, né? Que na rede social, e que deve esclarecer aos filhos para que depois eles não fiquem com vergonha do que eles fizeram e calem e deixem que a coisa vá adiante. Principalmente porque é nas escolas que acontece muito. Então, tem que falar, tem que explicar, tem que orientar, chamar a atenção, desconfiar mesmo, desconfiar, tudo. Olha, porque as pessoas fazem uso. E essa geração que é muito mais esperta, né? Muito mais do que a nossa, porque tem mais acesso a coisas que nós não tínhamos. As crianças de hoje têm. Então é preciso abrir o livro para elas, sentar e falar tete a tete. Eu acho que os pais têm essa grande responsabilidade na educação dos filhos, de conversar, de chamar a atenção, de estar perto em tudo, não para abafar a criatividade nem a educação da criança, mas para instruir e ajudar. Acho que sim. Mesmo assim é pouco. Mesmo você tendo diálogo, mesmo você tendo até um monólogo, falando sozinha com os filhos, que às vezes os filhos apenas ouvem. Mas às vezes estão ali e nem ouvem. Tem muitos que não ouvem, que eu sei. Eu tive a minha experiência de falar sozinha e minha criatura nem me ouvia. Mas eu não deixava, não, falava. Até hoje eu falo, mas ainda é pouco. E os filhos já são adultos, né? Mas a gente fala, né? Chama atenção, explica. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e que sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Porque hoje a gente percebe assim, quando há impunidade nas coisas, nos cometimentos físicos, a pessoa repete os crimes. Então, o que acontece muito na questão da violência é isso, é a impunidade. O sujeito faz o crime e depois fica. E aí o que acontece? Continua a fazer. Porque ele diz, não vai ter castigo, não vou ter nada, então eu vou fazer. Então, quando o sujeito sabe que o crime não compensa, que a violência vai ser, que você violentou, que você fez, você vai ser chamado, então aí já é outra atitude, né? Então nós sabemos, nós os espíritos sabemos que nenhum crime fica sem impunidade nas leis divinas.
que nós vamos pagar por aquilo que fizermos aqui na Terra. E pagar, cara, com a reencarnação a gente paga direitinho. Com juros e correção. Ah, sim, com o tempo que a gente passou sem pagar. É isso mesmo. Vou dar paradinha.